Amado Deus, nós te glorificamos por esta manhã, Senhor, em que poderíamos estar em muitos lugares, mas a Tua graça nos tem dado a permissão de chegarmos até aqui e nós te glorificamos, Senhor, pois reconhecemos que estar aqui, como diz a Escritura, vale mais um dia nos Teus átrios que em outras partes 1000. E reconhecemos que aqui viemos em busca do Senhor, portanto estamos na Sua presença. Pedimos a Tua graça, pois, ó Deus, para que o Teu favor seja multiplicado e nós possamos compreender a profundidade da Tua palavra, Senhor, e sermos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade e assim o Teu nome não fique envergonhado. Isso nós te pedimos nesta manhã. Te pedimos graça sobre graça, para podermos cumprir o Teu propósito, Senhor, que é de anunciar a verdade suprema do Evangelho. Ó Deus, desfazendo as obras do diabo, desbaratinando os conselhos das trevas e denunciando os falsos mestres, ó Deus, vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, como diz a Tua palavra. Que o Senhor nos tenha encontrado nesta manhã, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, na página 34, tem esse detalhe da ressurreição dos mortos. O que é ressurreição dos mortos? Algumas religiões creem em reencarnação, outras creem em um monte de coisa que tem por aí, né? Evolução dos espíritos. E às vezes nós encontramos alguém que diz assim, não, cada um crê de um jeito. Não, estão errados. Amém? E nós estamos aqui para provar que estão errados. A Bíblia fala de ressurreição, não fala de reencarnação. E, aliás, a reencarnação, o ser humano é uma fragilidade muito imensa. A reencarnação é a doutrina mais estúpida que poderia penetrar na mente de um ser humano. Supera até a adoração de bonecos de gesso. É muita ignorância o ser humano crer numa reencarnação. Né? Por quê? Porque não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. O camarada morre, no que ele morre, ele volta num espírito mais evoluído. Pelo menos, se nada mudou, até o que eu estudei sobre isso, está dentro desse parâmetro. Então, quer dizer, a gente se pergunta, onde estão os sábios da humanidade, se cada dia que passa, a sociedade está mais terrível e, como se diz, decaiu nos seus conceitos cada vez mais. Então, cadê os sábios da reencarnação? Não cremos nisso. Outra coisa, como que uma população poderia se multiplicar a tal ponto se existisse esse ciclo da reencarnação? Vamos considerar Adão e a sua família ali. Aí morreu, reencarnou, morreu, reencarnou. Não surgiriam novas pessoas. E a população não poderia ter crescido tão assustadoramente como cresceu. Então são conceitos que não entram na cabeça do ser humano. Mas, só que lá no terreiro de Macumba, no centro espírita, quando o demônio manifesta, fingindo até ser alguém que já morreu, faz alguns sinais, alguns prodígios e algumas maravilhas. E as pessoas são muito mais levadas pela emoção do que pela razão e lógica. Ou seja, nós vamos também falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, reencarnação é mais uma obra satânica que está por aí enganando muita gente. Mas o nosso assunto é ressurreição. Então vamos ver aqui.
Ressurreição é redenção ou transformação do corpo mortal em corpo imortal, espiritual. Observando nós na Bíblia, nós vemos que Jesus, quando morreu e ressuscitou, voltou no seu próprio corpo, amém? Nós vemos que Lázaro ressuscitou, voltou a viver uma vida normal. O filho da viúva de Naim e tantos outros, desde o Antigo Testamento, que foram ressuscitados, viveram uma vida normal. Então, quer dizer, eles não tinham nada mais especial por terem alcançado, vamos assim dizer, este milagre. Continuaram a ser pessoas normais. Lázaro, depois de ter sido ressuscitado, se deixasse de crer em Jesus, teria baixado ao inferno. E antes ele esteve no paraíso. Não é isso que a Bíblia nos mostra? Que uma pessoa, quando parte salva, seu corpo é sepultado e sua alma e espírito vão para o paraíso. Então, às vezes nós vemos alguns testemunhos de pessoas que ressuscitaram mesmo. Eu conheci pessoas que ressuscitaram. E muita gente enfatiza como se aquela pessoa fosse alguém especial ou superior. Não, é uma pessoa normal. Tem pessoas que são curadas de câncer, tem pessoas que são curadas de lepra, tem pessoas que são curadas das mais diversas enfermidades e tem pessoas que são ressuscitadas. Isso não faz você alcançar a graça, o favor de Deus, não te faz melhor do que ninguém, nem mais especial do que ninguém. E ao redor dessas pessoas que ressuscitaram, se formava uma verdadeira legião, quase que endeusando a pessoa. Não tem motivo para isso. Nós igreja, estamos acostumados a conviver com o sobrenatural. O sobrenatural faz parte da nossa vida. Então, não é porque alguém ressuscitou que é melhor do que ninguém, nem tem mais fé, nem é mais especial. Não tem nada disso, tá? Só adiantando esse ponto de vista. Aqui então vai dizer que redenção. O que é essa redenção? Muito focalizado na visão do apóstolo Paulo. O nosso corpo, depois que morremos, o que acontece? Ele vai para o pó da terra, não vai? Aquele ladrão lá da cruz, Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, mas todo mundo viu que o corpo dele foi pego e sepultado. Não foi? Mas a sua alma e espírito, a sua essência de vida real, foi para o paraíso, que não é o lugar final ainda, é um lugar intermediário. O paraíso é um lugar intermediário, ainda não é um lugar definitivo onde estarão os salvos. Assim como o inferno não é o lugar definitivo onde estarão os perdidos. São dois lugares intermediários. Então, o corpo deste ladrão, ex-ladrão da cruz, que foi sepultado, um dia, no arrebatamento da igreja, haverá a redenção do corpo que foi sepultado, né? Haverá uma transformação deste corpo. Paulo diz assim, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, este corpo que nós temos que se degenera, ele vai receber um poder de Deus sobre ele, será transformado, não será mais carne e sangue, pois o próprio Paulo diz, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Não tem nada a ver com pecado, não é de pecado que ele está falando, ele está falando realmente de carne e de sangue. No céu não tem carne, não tem sangue. No céu não tem coração batendo, não tem veias, não tem artérias, não tem sangue. No céu não tem nada disso. No céu não tem cabelo, no céu não tem esse corpo com células que se degeneram. Não. Então ele diz, isso aqui, esse corpo, que é corruptível, ou seja, que se degenera, se transformará em algo incorruptível, ou seja, algo definitivo e eterno. Então é isso que Paulo está falando, parece Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15. Então, o corpo, por exemplo, daquele ladrão lá da cruz, que foi salvo e deixou de ser ladrão, ele terá no arrebatamento uma transformação, enquanto que
o espírito e a alma saem do paraíso, o corpo dele, transformado, revestido de incorruptibilidade, sai do pó da terra, se reencontram para daí ir para o lugar chamado morada final ou glória de Deus, ou alguns outros nomes que a Escritura nos revela. Aqui é a morada final. Tá? Então, esse é o processo que nós chamamos de ressurreição dos mortos. E é o que a Bíblia menciona muito. Paulo é que fala muito sobre isso, Jesus toca pouco nisso. Daniel, o anjo, conversa com Daniel e fala sobre isso também. Que uns ressuscitarão para vergonha e horror eterno, mas outros ressuscitarão para louvor, né? E resplandecerão como os astros para sempre. Aqui ainda diz, o crente vai imediatamente para onde está Jesus, não há demora entre a morte física e o comparecimento do salvo à presença de Deus. É isso que nós estamos vendo aí. Os espíritos dos salvos para a ressurreição estão em Cristo no céu. Aí tem várias passagens bíblicas. O homem possui corpo, alma e espírito. A alma e o espírito são distintos, porém inseparáveis. Somente o poder de Deus e a sua palavra podem penetrar nesta divisão. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aqui nessa questão de alma e espírito é que eu quero me deter um pouco mais para falar de algo importantíssimo. Algo que, devido à falta de entendimento, tem feito com que muitos percam o seu ministério e perca os passos do Espírito Santo, justamente sobre emoção e razão. Você vê que a Escritura nos mostra claramente, ainda tem gente por aí discutindo algo que a Bíblia fala com todas as letras. Como é que nós somos? Nós somos corpo e alma, nós somos corpo, alma e espírito. O que nós somos? Não, a Bíblia é muito evidente, somos corpo, alma e espírito. Isso aqui não tem a mínima dúvida, entende? Que nós temos essa essência trina, né? O nosso corpo muito bem identificado, mas a nossa alma, sede dos nossos sentimentos. Nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, é onde fica a nossa, vamos dizer, emoção. Porque a sua alma, ela é ativada mediante os seus 5 sentidos. Se você não ouve, se você não fala, se você não toca, a sua alma, ela fica, se você não utiliza, se você não sente cheiro, a sua alma ela ficaria inerte, completamente inerte. A sua alma, através dos 5 sentidos que nós temos, ela te faz se aperceber das coisas físicas à sua volta e provocam uma reação no seu corpo, no seu ser. A alma está relacionada a isso, a uma vida muito direta a nível de planeta, a nível de mundo, né? Tem gente que sente o cheirinho da carne assada, puxa, estou com uma fome, ativou imediatamente. Se a alma não está com fome nenhuma, se não sentisse o cheiro, não ia dizer que estava com fome, né? Então, outras pessoas ouvem alguma coisa, puxa, isso realmente é muito triste, né? O camarada vai lá embaixo, né? Porque ouviu, e se não tivesse ouvido? Não estava nem pensando nas desgraças do mundo, mas ligou um telejornal, quando vê aquelas cenas, quando ouve umas narrativas, o camarada se... Tem pessoas que têm uma reação muito mais forte que a outra. Então, isso tudo atinge a alma, é aquilo que entra pela sua visão, pela sua audição, pelo seu
olfato, o seu próprio paladar provoca reações no seu corpo, não provoca? A sua língua, né? Ela tem vários, né? Aqui no canto você sente o amargo, né? Ou o ácido, uma coisa assim aqui, o ácido, não sei bem qual é a ordem, e aqui você sente o que é doce, né? A sua língua, ela foi projetada para provocar reações no seu corpo. Em cada ponto desse, você sente o alimento de uma maneira diferente. E isso não provoca reação no seu corpo? Quer ver? Quem já comeu tamarindo aí? Tem gente que até estremece, não é? Porque você lembra do gosto. Eu, por exemplo, minha garganta até treme, estremece. Aquilo é muito forte para mim. Eu como, gosto, mas é terrível. Abacaxi, açúcar. Cada coisa que você ouve, você já imagina um paladar e isso provoca uma reação no seu corpo. Isso está relacionado à sua alma, aos seus sentimentos. Sentimento também é tipo assim, poxa, que pena, né? Poxa, coitadinho, né? Poxa, eu não posso ajudar. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Alma, sentimento. E é essa parte aqui que destrói muita gente. Porque se você for levado pelos seus sentimentos, acabou você. Você vai fazer o que não deveria ser feito. Quando você vai para a oração, buscar a direção de Deus, o Deus que nós servimos não fala à sua alma. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. Aqui, irmão, é razão pura. Aqui não tem emoção, aqui não tem sentimento. Direção de Deus não está olhando para o que pena, o coitadinho, vamos ajudar. Não, direção de Deus não olha para isso. Deus te dá a regra, segue aí. Mas, Senhor, Abraão, está me ouvindo? Estou sim. Quero teu filho. Mas, Senhor, o meu filho. Não, Deus quer o meu filho. É o meu filho. Entende? A diferença de... Na alma, na emoção, Abraão ofereceria o filho dele? Nunca, jamais, em tempo algum. Eu não ofereço o meu. Se Deus disser assim, eu quero teu filho. Complicou. Não complicou? Por isso Abraão é o pai da fé. Porque passou por cima de um dos, eu acho que o maior, né? Passou por cima do maior laço sentimental que um ser humano possa ter. Ele passou, sufocou completamente a sua alma e partiu para a razão. Deus pediu, meu filho é meu filho. Embora ele partiu na fé, né? Onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, mas levantou o cutelo e o anjo do Senhor segurou a mão dele. Se segurou é porque ele ia cortar. É espírito, né? Você quer um ministério? Eu não vou dizer para você arrancar a sua alma fora, mas você vai ter que saber discernir quando são as suas emoções e quando é Deus falando. Senão não tem ministério. Muita gente diz assim para mim, poxa, mas você não faz visita, não vai nos hospitais, não vai no presídio? Não vou e não vou mesmo. A menos que Jesus me mande. Porque muita gente está lá dentro do presídio pela emoção. Não, vamos lá levar uma palavra para os presidiários, tadinho e tal. Se Deus mandar, amém, louvado, engrandecido seja Deus. Mas se Deus não mandar, emoção, Deus não mandou. Quando você faz uma obra que Deus não mandou, o resultado qual é? Nenhum. Porque Deus não aceita ser servido pelos projetos humanos.
Ele traz as regras dele e nós temos que obedecer às regras dele, né? Tem muita gente hoje aí evangelizando, vamos assim dizer, distribuindo folheto, mas isso é só emoção. Não, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Uma coisa é você dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, quando os seus sentimentos estão bombardeados. Você está achando que tem que fazer alguma coisa, é a sua emoção dizendo que você tem que fazer alguma coisa. Agora, outra coisa é você dizer assim, Deus me mandou fazer. Aí já é diferente. Uma coisa é, eu tenho que fazer. Eu posso estar sendo sufocado pelas minhas próprias emoções, do meu achar, do meu pensar. Mas quando eu digo assim, Deus falou para eu fazer, aí a história é diferente. Amém? E normalmente Deus pode me mandar fazer aquilo que eu emocionalmente não gostaria de fazer. Já me deparei com situações bem terríveis, pregando no meio do púlpito, receber notícia, dizer assim, Deus proverá. E o culto ia até o final. Depois fomos lá para resolver o problema e Deus já tinha provido realmente. Né? Porque tem situações difíceis, uma pessoa chegar e te dar notícia no púlpito assim, se pregando, a pessoa se aproximar e pá, entregar. Você diz assim, Deus proverá, o culto vai continuar, a pregação vai continuar. Então, alma, sentimentos, né? Você se apercebe daquilo que o mundo te envolve. Espírito é a razão. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E o corpo, onde entra nessa história? O corpo é levado pelas suas decisões, ou emocionais ou racionais, espirituais. O corpo não tem vida em si mesmo. O corpo não tem vida em si mesmo, tá? Vou falar o que é um arrebatamento. Existem vários tipos de arrebatamento, mas, por exemplo, existe o arrebatamento em que o Espírito... lembra de João na ilha de Patmos? No dia do Senhor eu fui arrebatado em Espírito, diz ele. Então, onde estava João? João estava na ilha de Patmos, quando foi receber Apocalipse, e o corpo de João, junto com a sua alma, se ele foi arrebatado em espírito, como ele diz, seu corpo com a sua alma permaneceram lá, na deserta ilha de Patmos. E ele, em espírito, contemplou todas aquelas coisas maravilhosas e terríveis do livro de Apocalipse. O homem, neste corpo corruptível, não pode contemplar a glória de Deus. O homem, neste corpo corruptível, não pode contemplar a glória de Deus. Daí Paulo dizer que o corpo e o sangue, né? A carne e o sangue, não herdarão o reino de Deus, porque este corpo não foi projetado para contemplar a glória de Deus. Um dos exemplos é Moisés, quando diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória, a tua face. E o que é dito? Moisés, homem nenhum jamais viu a minha face e viveu. Ninguém pode ver a minha face e viverá. Mas põe-te ali na brecha da rocha, a rocha simboliza quem? Põe-te na brecha da rocha, porque eu passarei diante de ti toda a minha bondade. Não é isso que está escrito? Eu passarei diante de ti toda a minha bondade. Não passou a glória. Então, na tipificação de Moisés, coberto pela rocha, olhando através da rocha que é Cristo, Deus passou toda a bondade diante dele. E diz que ele viu Deus como que pelas costas, representando a sua bondade, não a sua glória. João também, arrebatado em espírito, pôde contemplar todas aquelas coisas. Se ele tivesse sido arrebatado com o seu próprio corpo, não poderia contemplar o impacto de tudo aquilo tão violento.
Daniel não viu, não chegou a ver glória nenhuma. Daniel, alguns anjos que assistem diante do trono de Deus, desceram para conversar com Daniel. E estes anjos são revestidos de um certo nível de glória. Simplesmente com a presença desses anjos, o que aconteceu com Daniel? Caiu prostrado, não foi? E ficou enfermo por 3 dias. Não é isso que está escrito lá? É isso. Este corpo não é preparado para contemplar a glória de Deus. Então Paulo diz, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, esta é a questão de ressurreição, alma, espírito, emoção, razão. Existiu uma pessoa que foi arrebatada no tempo dos Atos dos Apóstolos, que ela era arrebatada de tudo, corpo, alma, espírito. Quem era? Filipe, mas era arrebatado da terra para a terra. Elias também era arrebatado de tudo, mas da onde? Da terra para a terra. Quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, ali, no momento em que ele é arrebatado, o seu corpo corruptível já foi transformado em incorruptível. E Elias já herdou a glória de Deus num processo, num estágio superior. O que aconteceu com Enoque, Moisés e Elias, né? Com esses 3 homens, a Bíblia conta que esses 3 homens, tem mais algum que eu me lembre? Não, né? Esses 3 homens foram arrebatados para a morada final. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Moisés subiu ao monte, né? Contemplou de longe a terra de Canaã e Deus o tomou para si. Elias, evidentemente, a carruagem de fogo o tomou para si. O que prova que Moisés também foi arrebatado, embora o escritor de Deuteronômio e do Pentateuco, que termina lá, que logicamente não é Moisés, se ele saiu da terra, não poderia escrever sobre a sua própria partida tão detalhadamente. O escritor diz lá que procuraram Moisés por, não sei se 3 meses ou 30 dias, procuraram Moisés um bom tempo. Ninguém achou. Como ninguém achou, o que concluíram? Ninguém achou o corpo de Moisés porque Deus o sepultou. Não reconhecemos essa função na Escritura, de que Deus sepulte o corpo de ninguém. Agora, o que era mais fácil para eles? Dizer que o corpo de Moisés sumiu, então Deus sepultou, ou dizer que ele foi arrebatado? Porém, lá em Mateus, capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, mostrando a sua grandeza, em que os apóstolos caem por terra ali, apareceu quem? Moisés e Elias, falando da sua morte na cruz em Jerusalém. Então, quando nós vemos Elias, que nós já sabemos qual o estágio, os processos pelos quais ele passou, ou seja, o seu corpo corruptível já foi transformado em incorruptível. Elias, por causa desse processo, já está na sua morada final, glória de Deus. Elias alcançou uma intimidade tão grande com Deus que Elias não passou pelo paraíso, que é o estágio intermediário, ele passou voando direto. Foi direto para a glória de Deus. Mesma coisa Moisés, não passou pelo paraíso. Moisés foi direto para a glória de Deus. Moisés e Elias, 2 grandes profetas, se reencontram. Estão juntos, e por isso juntos lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Isso prova, já que Moisés está no mesmo estágio que Elias, que ambos foram arrebatados. Se Moisés tivesse tido o seu corpo sepultado, Moisés não estaria junto de Elias na glória, ele estaria no paraíso. Quem o seu corpo ainda está sepultado, ainda não sofreu a transformação da incorruptibilidade, quem está nessa situação ainda está no paraíso, como Lázaro. Lázaro, quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora,
Lázaro estava no paraíso, não estava na glória de Deus, na morada final. Então, essas pessoas que o corpo ainda estão, essas pessoas cujo corpo não ficou sepultado na terra, elas já estão num estágio superior, muito superior. Quem o corpo ainda está sepultado na terra, está aqui no paraíso, que é um estágio intermediário. Amém? Perguntas? Quem está no paraíso ainda não compareceu diante do trono branco, né? Poderá ser julgado essas pessoas que estão no paraíso aguardando? Não. O que acontece? O paraíso é a morada intermediária dos salvos. Como inferno é morada, né? Intermediária dos perdidos. Quem já foi ao paraíso, quem já foi ao paraíso? São aqueles que já partiram salvos. Já são salvos. Serão julgados? Não, eles não serão julgados. Por quê? Porque eles já são salvos. O que a respeito deles será julgado? As suas obras. Amém? As obras deles serão julgadas para saber se eles receberão galardões, recompensas, ou se apenas eles serão salvos, sem nenhum galardão, sem nenhuma recompensa. Porque lá no céu, acredite, haverá destaques, haverá situações diferentes, nem todos estarão com os mesmos privilégios, né? E se você quer conquistar alguma coisa, tem que ser agora. Então, esses que partem salvos já vão para o paraíso. Os que partem da terra perdidos vão para o inferno. O momento da decisão se vai partir ou salvo ou condenado é aqui na terra. Daqui parte-se salvo para o paraíso ou condenado para o inferno. Depois da ressurreição do corpo, os que estão no paraíso vão para a glória de Deus e os que estão no inferno vão para lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Tá? Então, os salvos, nós entendemos que eles ressuscitarão em qual momento? Momento do arrebatamento haverá a ressurreição dos salvos. E os perdidos? Depois do milênio. Apocalipse é muito claro, dizendo: os outros mortos não ressuscitaram, a não ser depois dos 1000 anos. Né? Então, somente depois do milênio é que os perdidos terão a sua ressurreição, para, enfim, comparecerem ao juízo do trono branco. Ali sim, eles serão julgados pelo trono branco. E aí, Apocalipse diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, esse é o processo que vai acontecer. Não é talvez, vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu gostaria que você guardasse, né, o que mencionamos aí, sobre essa questão de corpo, alma e espírito, e que você adicionasse às suas orações, para que Deus te dê graça de discernir o que é que age na sua alma e o que é que age no seu espírito. É impressionante quando você se empenha nessa oração e as coisas acontecem, você discerne claramente: opa, minha alma está falando. Epa, esse é o Espírito, eu posso ir nessa voz. É algo impressionante, mas assim tão claro, exatamente assim tão claro. Igual quando a gente ouve uma voz de um irmão, né? Diz assim: essa é a voz do irmão fulano.
e essa aqui é a voz do outro irmão fulano. Não é? Você não discerne a voz de uma pessoa para outra? Assim também, se Deus te dá a graça, você discerne que aquela reação que está acontecendo no teu corpo é um momento seu emocional. E a voz, aquela outra reação, é um momento espiritual. Sem isso, fica muito difícil seguir no ministério, né? Existiu aí eu acho que ainda tem por aí em algum canto, um tal de G12, né? G12. Eu tenho um estudo na internet tão pequenininho, mas que provoca muita gente, chamado G12, o câncer das emoções. Nunca vi gente tão revoltada com aquilo ali que... um pedacinho de texto só. Então, o G12 é uma tecnologia através de fotos ou slides, né? Que atingem o seu... como é que chama? Sentido visual. E também músicas que atingem o seu sentido auditivo e outras coisas mais que acontecem no G12, uma comida de primeira linha. Quem já foi no G12? Já comeu essa comida lá, irmão? Não? Ó, mais ou menos, né? Olha, Aí eles botam uma comida, uma mesa. Teve um rapaz que foi de uma Assembleia de Deus e ele falou, olha, eu comi coisas ali que eu nunca pensei que ia comer na vida. Isso tem um propósito. Aí quando a pessoa, no caso, né, de repente pode não ter sido o mesmo do irmão, mas no caso dele, quando ele saltou do ônibus para o local onde era o chamado retiro, fogos de artifício, todo mundo abraçando, beijando, seja bem-vindo e tal. Acabou. Camarada, vai sentar, alguém já está puxando na cadeira, aquele tratamento de primeiro mundo. Ora, a emoção, né? Isso mexe com a emoção. Aí, G12, emoção. Através de música, através de fotos. Aí, depois de não sei quanto tempo lá, mostram fotos da família para as pessoas. No dia do dia quando a pessoa vai sair de lá, logo o primeiro encontro que tem com a pessoa, com os familiares, porque lá dentro tem que desligar celular, não pode ter nenhum contato com ninguém. São sítios que eles usam, sabe? E ali fica trabalhando só na emoção das pessoas. Aí tudo lá tem uma palavrinha-chave, tudo é tremendo, né? O encontro é tremendo. O encontro é tremendo. Não pode falar, ó, não conta nada lá fora. Ou seja, tudo secreto, parece maçonaria. Então, não pode falar, apenas diga que o encontro é tremendo. Então, o objetivo seria o quê? Mexer com a emoção de quem está aqui fora também, para ir. Né? Agora, recentemente, um encontro do G12 estava custando R$200. Teve agora, recentemente, aí, que um rapaz falou que foi e pagou R$200 para ir ao encontro do G12. O tal tremendo. Aí o que acontece? Depois da emoção da pessoa ser, olha, revirada de tudo que é jeito, ela sai de lá, tive um encontro com Deus. Que desgraça. O camarada passa lendo Bíblia a vida toda, orando, buscando a face de Deus e nunca teve um encontro. Precisou os apóstatas de Satanás do G12 e promover um encontro. Ridículo, meu irmão, presta atenção. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Agora que eu fui num sítio, comi, bebi, ouvi música, vi foto, agora eu tive um encontro com Deus. Mas o que é isso? A emoção que foi envolvida, terrível, na vida da pessoa. Agora, tem pessoas que possuem ainda traumas. E segundo o pai da psicanálise, quem é ele? O Freud.
Freud, quando começou com esse papo de traumas e emoções, e uma coisa que também costuma acontecer no G12, tentam fazer a tal da regressão, Freud falou assim: opa, não vamos mexer com isso, é perigoso demais. O cara que se meteu, o pai da psicanálise falou: não vamos mexer com isso, é perigoso demais. Hoje alguns espertinhos do G12 estão fazendo isso. Aí lá pro meio do encontro vai pessoas que têm traumas e eles não sabem, nem sabem detectar. Aí a pessoa vai e explode, chora todas as lágrimas, mexe todas as suas emoções. Quando sai de lá, volta dizendo que agora ela é crente, que agora ela viu Deus, agora ela teve um encontro com Deus. Uma semana depois, ela quer ouvir falar em qualquer coisa, menos em Deus. Porque mexeram no sentimento dela de uma maneira que não poderia ser mexida. Ela tinha trauma, ninguém sabia. O que fizeram com ela não poderia ser feito. Quantas vezes nós reconhecemos que uma pessoa não tem condições de receber certas notícias? E a gente vai rodeando que nem mingau. Rodeando que nem mingau, né? Porque sabe que se chegar e dar aquela notícia para a pessoa, ela não suporta. Estamos acostumados com o temperamento da pessoa. Então, o G12 é o câncer das emoções. Eu conheci um jovem da Assembleia, que tudo que ele queria era ser pastor, era alcançar ministério. Aí foi para o G12, voltou, parecia uma tocha humana, né? Não tem Quarteto Fantástico? Né? Em chamas, era ele. E o camarada, olha, um mês depois, e aí, irmão? Saí da igreja, né? Saí da igreja, não quero mais saber desse negócio de ministério, não. Estou visitando lá uma igreja. Por quê? Porque o G12 acabou com ele. Eu falei, ué, e o encontro com Deus? Não era bem assim, não, tal. Agora, quando uma pessoa tem trauma, e nós estamos pregando com a misericórdia de Deus, estamos orando com a misericórdia de Deus, Jesus tem a chave certinha, né? Polegada por polegada, para chegar lá e apertar aquela pecinha, sem mexer em nada mais. Ele é o médico dos médicos. Agora, começam os G12istas com a regressão. Você agora tem 30 anos. Imagine quando você tinha 30 anos. Olha, agora você tem 25 anos. Olha o camarada, tem 25 anos, tá? Você tem 20. Você tem 13. É assim que faz. Você tem 12. Você tem 10 anos. Daqui a pouco a camarada já está até engatinhando, né? Você tem 7 anos. Você tem 5. Você está no ventre da sua mãe. O camarada se curva todinho, parece um neném, né? Você está no ventre da sua mãe. Isso é feito no G12. Isso é possível? É. Hipnotismo é uma ciência real. Hipnotismo é uma ciência real, mas não pode mexer com isso qualquer um. E até aqueles que entendem disso, às vezes se dão mal, tá? E como consequência do G12, nós tivemos pessoas que ficaram paralíticas, tiveram pernas paralisadas, braços paralisados e uma série de situações. Por quê? Porque foi mexida muito violentamente nas suas emoções e depois não tinha um remédio para ela. No retorno, agora você vai voltar a ser o que era. Não sabiam como fazer, nem todos, segundo o pai da psicanálise, nem todos poderiam ser submetidos às técnicas de regressão e hipnose, nem todos poderiam, então por isso foi abandonado, entendeu? Porque nem todos poderiam ser hipnotizados e nem todos poderiam passar por esse processo de regressão psicológica. Então, eles abandonaram. Aí tem uma meia dúzia de espertos aí, liderados pelaquela praga chamada Valnice, né? Valnice Milhomes. Valnice Milhomes, isso é uma praga, né? Ela raspou até a cabeça uma vez aí,
igual Paulo que fez voto para entrar no templo. Está levando gente, colocaram um caixão lá, numa reunião, essa praga aí, para dizer que era o sepultamento não sei de quê, do Vaticano, uma palhaçada tremenda. Evangelho é palavras. Então, isso aqui, meu irmão, é perigoso. E quanta gente já mergulhou nisso aqui? Quanta gente? Eu vou no encontro, eu conheci uma família, um veio e disse que agora tinha se convertido, o outro disse que tinha largado de fumar, o outro disse que agora ia ficar firme. Todo mundo disse alguma coisa. Um mês depois, tudo desviado da igreja, e hoje quando eu encontro com eles, e aí a igreja? Não tem tempo não. Estou sem tempo de ir à igreja. Consequência da praga, do câncer chamado G12, o câncer das emoções. Amém? Alguma pergunta para nós encerrarmos? Porque o senhor tinha comentado sobre a importância, né, do discernimento de corpo, alma e espírito. Ainda mais para nós, que nessa dispensação Deus disse, né, pelo profeta que daria sonhos, visões, derramaria. E tem muitos sonhos que a gente tem tido, mas que nem todos são do Espírito Santo. Mesmo eu sendo o templo do Espírito Santo, não quer dizer que todos os meus sonhos sejam do Espírito Santo. Certo. E nós vemos pessoas falando de sonhos, mas não quer dizer que seja do Espírito Santo. Tanto que ímpio recebe sonhos, Deus falando, e ele não é templo do Espírito Santo, né? Sim, nós temos que realmente atentar para isso. Porque às vezes a pessoa, eu sonhei, então Deus está falando. Amém, se você sonhou e Deus está falando alguma coisa, vai te dar o entendimento, vai te dar o discernimento, ou vai te dizer o que fazer com o sonho, para quem contar, enfim. Mas o caminho é a oração, para saber se realmente aquilo... Tem gente que já acorda e sabe, não, Deus falou, acabou a história. Mas tem outros que não. Poxa, esse sonho, não entendi isso, não entendi aquilo. Existe o caminho claro que é a oração. Não adianta você deduzir, concluir, eu tive um sonho com o irmão fulano, matava não sei quem. Então, aquele irmão é assassino, eu não quero nem saber dele. Não, nada disso, não é assim, né? Você vê que eu já tive muitos sonhos, que até hoje não sei nada do que ele significa. Parece tudo espiritual, mas já orei. Deus não falou nada, não mostrou nada. Eu vou deixar ele de lado. Né? Não vou me guiar por uma coisa que Deus não falou. Quando alguém me traz algum sonho escrito ou me conta algum sonho, eu simplesmente vou orar. Se Deus não falar nada sobre o sonho, eu vou esquecer ele, simplesmente. Porque um sonho dado por Deus tem que vir a sua interpretação. Foi Deus que deu o sonho para Faraó? Veio interpretação, não veio? Foi Deus que deu o sonho para Nabucodonosor? Veio interpretação, não veio? Se há um sonho dado por Deus, né? Uma palavra dada por Deus, e há uma busca do significado, virá a interpretação. Então, sobre sonhos, né? Sonhos. Nós temos 3 tipos de sonhos. Do homem. Dizem os psicólogos, né? Os discípulos de Freud, dizem que a mente sobrecarregada, muito atarefada, sonha abundantemente, e aquilo funciona como um descarrego das energias mentais. Diz inclusive a ciência que se nós não sonhássemos, ficaríamos loucos. Eles dizem que se nós não sonhássemos, ficaríamos loucos. Aí eu lembro que na classe uma vez um aluno disse assim: mas professor, eu não sonho. Ele disse assim: sonha, só que você não lembra. E é verdade. Quantas vezes você acorda, passa o dia, 2 dias, 3 dias, você, eu tive um sonho há vários dias e agora que eu estou lembrando, não é verdade? Às vezes acontece isso, inclusive comigo. Falei, engraçado, eu sonhei isso, mas tinha esquecido. Você sonha, segundo a ciência, mas você esquece. 2, o diabo também dá sonhos. Se ele tiver como penetrar, influenciar, ele influencia uma mente e dá sonhos. E 3, o glorioso, Deus fala através de sonhos também. Então, temos que tomar cuidado.
temos que ir para a oração e procurar a resposta do Senhor. Tive um sonho, é de Deus, é do diabo, é da minha cabeça? A oração vai mostrar. Amém? Perenê, a respeito dos galardões que você tinha explicado aí, você falou que uns terão os galardões, né? Serão os mais galardoados, né? No reino, né? Você saberia, assim, me dizer que destaque uns teriam, assim, um destaque maior do que os outros? Bem, que existem destaques, certamente. Jesus até usa uma expressão, os últimos serão os primeiros, né? Pecadores, meretrizes, vos adentrarão a vós no reino dos céus, provocando uma ira e um ciúme aos judeus. Então nós vemos, lá em Apocalipse, nós vemos a mesa das bodas do Cordeiro, e não estão todos nela. Nós vemos os 144 mil comprados especificamente das tribos de Israel, então é só da tribo de Israel. Nós vemos um grupo que cantava um novo cântico, que era o cântico de Moisés e do Cordeiro, e não estão todos cantando. Nós vemos um grupo recebendo uma pedra branca e com ela um novo nome que somente eles e o Cordeiro conhecia. Nós vemos vários destaques, nós vemos várias particularidades que demonstram que há um grupo, há um partido, há um partidarismo. Nem todos estão sabendo de tudo isso. São grupos específicos dentro de cada situação. Como que cada um vai fazer parte disso aí? É o julgamento de Deus, são os critérios de Deus. Por exemplo, você acha que se eu permanecer firme servindo a Jesus até o final da minha vida, eu vou chegar lá no céu e vou ficar lá com aquele ladrão lá da cruz? O camarada foi salvo porque estava sendo crucificado. Eu estou dando a vida porque quero dar a vida. Não é um momento de desespero. Não estou sofrendo perseguição, né? Ignorando as coisas que acontecem por aí. Ninguém está botando espada no meu peito. Eu não estou vendo o dia da minha morte e estou aqui servindo a Cristo voluntariamente, querendo fazer tudo por Ele. Aquele ladrão lá da cruz, naquele momento de desespero que ele foi salvo, simplesmente eu e ele vamos conviver numa boa. Não vai haver nenhuma diferença? Vai haver diferença. Com toda certeza. Os mártires. Você vê que tem o grupo dos mártires. Aonde os mártires estavam? Debaixo do altar. E você vê algum outro grupo se dirigindo a Deus sem ser os mártires? Não, os mártires dizem: até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a... Eles fazem uma cobrança. Eles têm uma intimidade tão grande que eles chegam a trazer um questionamento, perguntando uma data, pedindo um posicionamento. E Deus falou: aguardem até que se completem o número dos seus conservos, que também serão martirizados pela mesma causa. Então nós vemos grupos, e se vemos grupos diferentes, pode acreditar, veremos galardões, recompensas diferentes. Amém? Vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta.